A gente geralmente aprende que o universo começou com aquele Big Bang, né? Um evento meio aleatório, um grande acidente cósmico. Mas e se a história não for bem essa? Vamos explorar hoje uma ideia bem diferente, a de que o nosso universo, na verdade, não foi um acaso, e sim um projeto, um plano muito bem pensado por trás de tudo que a gente conhece. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. A ciência convencional muitas vezes aponta para o acaso, para uma sequência de eventos sem um propósito definido. Mas e se a história for outra? E se cada estrela que a gente vê no céu, cada planeta, cada forma de vida, fosse parte de um design intencional? Para a gente mergulhar nessa ideia, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai comparar as duas visões. Depois, vamos falar da matéria-prima do cosmos, qual foi o plano para o nosso sistema solar, quem executou esse plano e, por fim, a parte mais curiosa: por que essa criação toda ainda não acabou? Ok, vamos começar do começo. A primeira grande ideia aqui é colocar lado a lado duas formas totalmente diferentes de enxergar como tudo começou. De um lado, a gente tem a ideia mais conhecida, a de um bulbo aleatório, um caos que, por acaso, deu origem a tudo. Do outro lado, a perspectiva que a nossa fonte de hoje apresenta é bem diferente. Fala de um determinismo planejado, de uma criação estruturada, com um propósito, gerenciada por uma inteligência. E olha, essa citação da Ivone A. Pereira resume a ideia perfeitamente. O ponto central aqui não é o caos, mas sim uma ordem, um plano, mesmo que as razões por trás desse plano ainda sejam um mistério para nós. Então tá bom, se o universo foi construído, ele foi feito do quê? Qual foi o material usado? A resposta, segundo essa visão, está na chamada substância primordial. Allan Kardec chamou esse material de fluido cósmico universal. Pensa nisso como a matéria-prima de absolutamente tudo. É como se fosse uma energia fundamental, sem forma, uma espécie de argila cósmica que pode ser moldada para criar galáxias, estrelas, planetas e até a própria vida, em todos os seus níveis. E o mais interessante é que essa ideia de uma substância única aparece em várias tradições com nomes diferentes. João Evangelista chama de o Verbo Divino. Na Teosofia de Blavatsky, o nome é Forrá. E na obra de André Luiz, a gente encontra a descrição luz coagulada. São nomes diferentes, mas que apontam para o mesmo princípio fundamental. E o ponto-chave aqui é que essa substância não é algo estático parado. Ela está sempre em movimento, se transformando. Isso leva a uma conexão incrível. Os mesmos átomos que estão lá formando as estrelas distantes são os mesmos que formam o nosso corpo. No fundo, a gente é, literalmente, poeira de estrelas. Está tudo interligado. Certo, então já temos a matéria-prima. Agora vamos para a prancheta de arquitetura. Vamos ver o projeto e como a história da nossa casa cósmica começou. De acordo com a fonte, a nossa galáxia, a Via Láctea, não é só um monte de estrela flutuando à deriva. Não. Ela seria administrada por um colegiado da galáxia, uma espécie de conselho formado por seres de uma evolução elevadíssima. E aí, num certo momento da história cósmica, por razões que a gente nem imagina, esse colegiado tomou uma decisão. Era a hora de criar um novo sistema planetário. E sim, era o nosso sistema solar. E isso não foi feito de qualquer jeito, não. Foi um planejamento super cuidadoso. Mapas cósmicos foram estudados e uma região específica da galáxia foi escolhida para ser, digamos, o berço do nosso futuro lar. Com o local escolhido, era preciso montar a equipe, A equipe de arquitetos e engenheiros para essa tarefa, que era monumental. A liderança desse projeto gigantesco foi entregue a um trio conhecido como os Logos. Cada um tinha uma função bem específica. O primeiro Logos era o criador transformador, o que pegava a matéria-prima e começava a moldar. O segundo Logos era o vivificador, o responsável por, soprar a vida, despertar as primeiras sementinhas de consciência. E o terceiro Logos era o materializador, aquele que pegava toda essa energia e condensava para formar a matéria física, os planetas, tudo que a gente pode tocar. E é claro que eles não fizeram tudo isso sozinhos. Uma equipe gigantesca, colossal, de outros seres foi reunida para ajudar a colocar em prática cada detalhe desse plano. Um esforço de uma escala que a gente nem consegue imaginar. E agora a gente chega na parte final, para ver como esse plano virou realidade. E mais importante, por que, segundo essa visão, o trabalho todo ainda não terminou.
O processo todo seguiu um passo a passo bem lógico. Primeiro, o espaço foi delimitado, como se fosse um terreno. Depois, a matéria-prima foi transformada e preparada. Aí, o segundo logos entrou em ação para despertar a vida em seu estado mais puro, as mônadas, que são como a sementinha de cada consciência individual. E, por fim, os mundos físicos, os planetas foram materializados. E quanto tempo levou uma obra dessas? Bom, a resposta é de cair o queixo. A estimativa, na nossa contagem de tempo, é de milhões de séculos. É um número que desafia a nossa imaginação e dá uma pequena ideia da paciência e da grandiosidade por trás de tudo isso. E chegamos talvez no ponto mais impressionante de toda essa história. A obra não acabou. Segundo a fonte, os próprios arquitetos cósmicos dizem que nós estamos apenas na metade do caminho. A criação do nosso sistema solar é um projeto que ainda está em andamento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a criação não é algo que já aconteceu e acabou, mas um processo que continua, o que será que está sendo criado ou transformado neste exato momento ao nosso redor e, quem sabe, até dentro de nós?